Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Negócio Semijoia. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Rômulo e ensino mulheres a faturarem mais de R$5.000 por mês empreendendo com semijoias, mesmo aquelas que estão começando do absoluto zero. E por falar nisso, esse é o tema da nossa live de hoje. Como vender semijoia sem precisar de muita experiência. Então você que está chegando aí agora, já vai me contando de qual cidade você é e se você já vende semijoia. Vai me contando aí que eu quero saber qual é a sua cidade e se você já vende semijoia. Porque é legal vender semijoia, né? Quem já tá aí no mercado, né? Quem já tá na profissão, quem já tá no campo de batalha, sabe que o negócio é legal, né? A gente trabalhar com a vontade da mulher de ficar mais bonita, de se valorizar mais, de elevar a autoestima nossa e das outras mulheres, isso é muito bom. E ainda ganhar dinheiro com isso, né? Isso é maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Ó, a Ana disse que nunca vendeu. Ela é de Recife. A Elianda é de Goiás. A Vilke é de Palmas, no Tocantins. Ela ama vender semijoias. Eu tenho aluna por aí também. Tenho aluna por aí e vende pra caramba. Olha só que legal. E assim, o que a gente, antes de começar o nosso tema, o que a gente precisa entender? Enquanto houver mulher vaidosa, vai haver mercado para produtos ligados à vaidade. Ponto. Não tem o que se discutir. Enquanto tem mulher querendo ficar mais bonita, existem aquelas que estão lá para vender acessórios, vender roupas, vender maquiagem para que as outras fiquem mais bonitas. Vocês concordam ou não? Ou vocês têm uma visão diferente desse assunto? Eu quero saber, porque daqui a pouco eu vou fechar os comentários para a gente poder dar sequência à nossa live. Então já vai me falando aí se você concorda com isso que eu falei, de que todas as mulheres vaidosas precisam das outras que vendam algum item sobre vaidade, sobre beleza para elas. O que vocês acham disso que eu falei? Vocês concordam ou não? A Ravena disse que é do Piauí, a Vanessa é de Porto Velho, Rondônia, olha que legal. Teresina, que legal, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é o nosso lugar de aprender estratégias, aprender sobre semijoias, né? Aprender sobre vender, aprender sobre comprar, aprender como se comportar com a nossa cliente, como fidelizar. Aqui é o lugar para a gente botar isso tudo em ordem para que você tenha um bom faturamento depois, no final do mês, com o seu negócio de semijoias. Então é isso aí, vocês estão concordando, né? Então maravilha. Sorocaba, olha aí. Maravilha. Então vamos lá, podemos começar? Podemos começar então com o tema da nossa live? Como vender semijoias sem precisar de muita experiência? Então você que está começando agora, você que está pensando em começar, fica aqui comigo porque esse tema vai te fazer bem, vai te dar uma clareada para você falar assim, acho que isso é para mim. É bom, né? Quando a gente tem assim uma direção, quando aparece uma luz no nosso caminho, isso é muito bom, né? Bora Porto Alegre, vamos embora. Então vamos lá. Gente, o que é não ter experiência? Eu vou fechar agora os comentários, tá? E depois eu abro de novo pra gente interagir, beleza? Então vamos lá. O que é não ter experiência numa coisa? Eu até quero uma coisa, eu penso numa coisa, mas eu não tenho experiência. É alguma coisa que a gente ainda não fez muitas vezes e por isso a gente não tem experiência, a gente ainda não é bom naquilo. Porque a gente não fez aquilo várias vezes. Isso serve pra quê? Pra tudo na nossa vida. Tudo tem o início. Então, no início de todo o processo, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso é natural, coisa do ser humano. Você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo, você vai contornando as dificuldades a partir do momento que você faz mais vezes. Vender semijoia não é diferente. Então, eu scriptei aqui, né? Eu trouxe aqui um exemplo para dar para vocês que nós somos mulheres, né? A maioria aqui, às vezes vem um ou outro homem aí, algum outro valete, mas a maioria aqui é mulher. Então, eu trouxe aqui um exemplo que traduz o nosso dia a dia e eu tenho certeza que todas nós passamos por isso, tá? Que é o quê, gente? Fazer arroz. Todo mundo já passou pelo primeiro arroz, não foi? Todo mundo. Então, você pega o arroz
E aí você não sabe se tem que catar. Antigamente a gente escolhia o arroz, catava, né? Então você não sabe se você tem que fazer isso. Às vezes você sabe que você viu sua mãe fazer ou viu alguém da sua família fazer. Mas você não sabe qual tempero que você vai botar, a quantidade de água que você vai botar, quanto tempo tem que deixar cozinhar. O arroz, como é que é? A gente tem que fazer o quê? Tem que refogar com azeite, com óleo, né? Com banha, com o que você usar aí, com alho e cebola, só com alho, cada um faz de um jeito, refoga o arroz, coloca uma quantidade de água, deixa ele começar a ferver, começar a ir evaporando aquela água, aí a gente abaixa o fogo e tampa a panela. Só que a gente já fez arroz 5.572 vezes. Então a gente tem o quê? Experiência em fazer arroz. Às vezes a gente até pode dar uma bobeira, deixa queimar, ou não cozinha direito, ou cozinha demais, porque você se distraiu com alguma coisa. Mas fazer arroz é uma coisa que você já tem experiência. Com o tempo, você vai ficando cada vez melhor. Então, para quem nunca faz arroz, nunca fez arroz na vida, ela não sabe qual arroz vai comprar, não sabe se é agulhinha, não sabe se é arroz parboilizado, não sabe qual é o tempero que vai colocar lá, se é alho, se é cebola, se é tempero pronto. Então a pessoa fica completamente perdido, sem saber para onde vai, porque nunca fez. Só que tem um detalhe. Hoje em dia, com os meios de comunicação que a gente tem, com os canais de comunicação que a gente tem, especialmente Instagram e YouTube, que as pessoas estão muito ligadas ali o tempo inteiro, você consegue o quê? Pegar conhecimento. Então, se você colocar no YouTube como fazer arroz, você vai encontrar. Como fazer arroz soltinho, como fazer arroz agulhinha, você vai encontrar. Então, não tem como você ter experiência se você não busca o conhecimento para você procurar acertar. Por quê? Se você tenta fazer o arroz e dá errado, vai ficar duro, você vai ficar chateada. Aí você vai tentar fazer o arroz outra vez. Aí pode ser que ele fique empapado. Você vai ficar chateada. Daqui a pouco você tenta fazer de novo, aí ele queima. Aí você fala, caraca, eu não sou boa em fazer arroz, não quero mais fazer arroz. Mas por quê? Você foi buscar conhecimento com alguém? Você foi procurar uma receita? Você foi procurar no YouTube? Você foi perguntar para sua mãe, para sua tia, para sua sogra como é que faz o arroz? Então, se você não se coloca no lugar de buscar conhecimento para fazer a coisa de uma maneira menos traumática para você, você vai sair dessa situação machucada, você vai sair dessa situação frustrada. Mas, quando você aprende a fazer o primeiro arroz e ele dá certo, eu fiz, deu certo, então eu tenho um padrão. Eu vou repetir esse padrão e o meu arroz vai dar certo todo dia. Quando o teu arroz começa a dar certo todo dia, você fica feliz, você saboreia aquele arroz. Hoje ficou no ponto certo, a quantidade ideal de sal. Tá uma delícia o meu arroz, porque um arrozinho bem feito é uma delícia, não é? Minha filha sempre fala, mãe, eu amo seu arroz. Quando eu acerto, né? Tem hora que eu não acerto, não, que eu tô meio avoada. Enfim, de tanto você fazer o seu arroz, você vai pegar experiência em fazer o arroz. Só que você teve que começar do zero. Alguém não, todas as pessoas em algum momento começou a fazer arroz do zero. Mesmo que tenha visto a mãe fazer um monte de vezes. Pelo menos ela tinha uma noção de como é que fazia. Para essa pessoa foi mais fácil. Agora, vamos trazer essa realidade aí para semijoia. É a mesma coisa. Se você nunca vendeu semijoia, é claro que você não tem experiência. E tá tudo bem não ter experiência. Tá tudo bem, todo mundo começa de um ponto zero. Se de repente você vem de uma família que já trabalha com semijoia, vai ficar um pouco mais fácil para você. Mas se você não vem, como a maioria das pessoas não vem, você tem que começar de algum ponto. Então, o que não pode acontecer? Eu vou te falar o que não pode acontecer. Não pode acontecer de você montar um mostruário, sair por aí vendendo sem nenhum tipo de conhecimento, de estratégia e você encontrar inúmeras dificuldades, porque você vai encontrar. Quando você faz uma coisa e não sabe como é, você vai encontrar. Então, foi lá, arrumou um mostruário, saiu para vender. Ah, botei cordão, botei brinco, botei cordão de trevo que tá na moda, botei argola, botei um monte de coisa lá. Saí para vender. Aí não vendi. E pior, as pessoas ficaram dando desculpa. Será que se você tivesse um pouco de conhecimento sobre a semijoia, você não teria argumentos para rebater as objeções das pessoas, para quebrar as objeções das pessoas? O arroz é a mesma coisa. A semijoia é igualzinho. E qualquer outra coisa que você faça na sua vida sem você ter experiência. Se você pega antes, né? Pega um eletrodoméstico, vai ler o manual antes.
Vai ficar mais fácil de você não ter experiência com aquele eletrodoméstico, mas se você ler o manual vai ficar mais simples para você. Não vai fazer igual a mim, que não leio o manual de nada. Eu vou lá e tento fazer. Não faz, não recomendo. Então, se você antes ver como é que a coisa acontece, vai ficar muito mais fácil para você. Então, não dá para você começar, eu vou te trazer 4 pilares já, para você entender melhor isso. Não dá para você começar sem você conhecer o produto semijoia, sem saber como é que é feito. Não adianta falar assim para cliente, ó, tem ouro, é folheado, é semijoia, é coisa boa, tem garantia. Não adianta, você tem que entender para você conseguir contornar as objeções. Não adianta você não saber o que tem que comprar. Você tem que saber o que vai comprar para você começar a vender. E você tem que saber também para quem você vai vender. Senão, comprar e vender não vai dar certo. Tem que ter um alinhamento, tem que estar tudo ali no mesmo nível, o que você compra e para quem você vai vender. Senão a coisa não vai funcionar, não funciona. Ok. Você precisa saber precificar. Você precisa saber quanto é que você pagou e por quanto você vai vender. Porque se você acha que é só botar 100%, que é só dobrar o preço, você já vai começar dando um belo de um tiro no teu pé. Precificar não é só isso. Tem muitas outras coisas envolvidas aí no meio do caminho. Então, precisa saber precificar. E se você também não sabe nenhuma estratégia de venda, se não sabe vender, você também vai ficar com aquele mostruário lá parado, sem saber o que fazer com ele. Vai ficar num canto, você vai falar, poxa, perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, minha energia, e essa semijoia tá toda parada aí. Mas é claro, aí vem sempre alguém assim pra te falar, né? Eu não te falei que semijoia não dava certo? Eu não te falei que já tem muita gente vendendo? Bem que eu te avisei. É ou não é, gente? É ou não é? Bem que eu te avisei que esse negócio não ia dar certo. Eu sabia. E tem um monte de gente que fala isso. Você acredita. Porque você não sabia nada. Você foi lá com a cara e com a coragem e fez. Então, a gente pode começar sem experiência, porém, a gente tem que ter um caminho para seguir. Quando a gente tem um caminho para seguir, fica tudo mais fácil. Por quê? Se alguém que já passou pela situação, alguém que já tem mais experiência que você, tá falando assim, olha, vai por aqui, é porque essa pessoa já foi por ali e deu errado. Ou já foi pelo outro lado e também deu errado. Então, nesses momentos, é bom a gente ter um mentor, que é o papel que eu tô fazendo aqui pra você. E se você não se identificar comigo, não tem nenhum problema. Procura outro mentor que te ensine a vender semijoias, a montar um negócio de semijoias. Nem sempre a gente se conecta com o mentor. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a gostar, a amar o mentor, né? Se não tá gostando, vai procurar outro. O importante é você buscar conhecimento, para você não sair capotando, ralando o joelho, ralando o cotovelo, torcendo o tornozelo. O importante é você não fazer isso, não sair machucada da situação. Então, eu trouxe aqui 4 pilares básicos para você entender como é que você começa um negócio de semijoias, mesmo sem experiência. Não é começar de qualquer jeito. Você tem que ter uma maneira de começar. O primeiro pilar que eu quero trazer para você é o da preparação. Então, não é só pegar um mostruário e sair vendendo. Você tem que preparar. Você tem que pensar em como vai ser. Mesmo que você, óbvio, você não é adivinha, você não tem certeza de que vai ser daquele jeito. Mas você começa a montar, a pensar para quem você vai vender, como é que se monta uma marca, o que eu preciso para montar a minha marca de semijoia, será que eu preciso banhar, será que eu não preciso banhar, será que eu preciso entender de semijoia? É claro que precisa, então vamos pesquisar, vamos entender o que é a semijoia, como é que ela funciona, por que fica preto na fulana e não fica preto na cicrana, por que eu vendi um cordão de um dia para o outro, no dia seguinte a mulher falou, ó, ficou todo preto, por quê? Por que tem semijoia que dura mais, tem semijoia que dura menos? Por que tem semijoia mais amarela e outra mais avermelhada? Então você precisa entender que pedra é essa que está nesse anel. Posso tomar banho? Posso ir na praia? Posso passar perfume? Então você tem que entender o mínimo para você ter argumento, para você, na hora que você estiver frente a frente com a tua cliente, você saber o que fazer. Se você não sabe, fica muito difícil. Você vai estar sempre em desvantagem, né? E nesse caso, a falta de experiência te derruba. Todo mundo que faz faculdade sai da faculdade com experiência? Não. Não. Por isso, às vezes, a gente faz estágio, né? Eu fiz estágio. Isso te dá experiência, isso te ajuda. Mas você saiu da faculdade tendo conhecimento. Você só não tinha a prática.
Não tinha a experiência, mas você tinha conhecimento. Então, você sabia o que é que você tinha que aplicar. Isso facilita a nossa vida. Eu fiz biologia. Então, tinha laboratório de botânica, laboratório de biologia, laboratório de paleontologia, laboratório de anatomia. Então, a gente via os processos, via como é que fazia. Tinha aula de didática, aula de psicologia, aula de pedagogia. Então, eu tinha munição, eu tinha base para começar a minha experiência. E no teu caso, de começar a se preparar para vender semijoia, você precisa dessa base, para você começar a adquirir a tua experiência. É o teu caminho, é o teu percurso, nunca vai ser igual de outra pessoa. São pessoas diferentes, em cidades diferentes, com públicos diferentes. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Não se comparem uma com as outras, porque são são ambientes e condições diferentes. Então, e outra coisa, o sucesso, ele não pode ser medido por um número. O sucesso depende de cada situação. Então, a gente não pode querer se igualar a outra pessoa. Por que a fulana já vende 10 mil e eu só consigo vender 3, 4? Porque a fulana é a fulana e ela tem o meio onde ela trabalha, tem o meio, as clientes que ela já conquistou, ela já tem o caminho dela. Provavelmente, a fulana tá fazendo o melhor que ela pode e ela vende 10 mil. Só que tem outras que vendem 20 mil, que também estão fazendo o melhor que elas podem. A que vende 10 não pode se comparar com a que vende 20. A que vende 2 não pode se comparar com a que vende 10. O importante é a gente fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem no momento. E se hoje não tem muitos recursos, né, um desses recursos é a experiência, calma que vai chegar o tempo. Então vamos embora para o segundo pilar? O segundo pilar para você ganhar experiência, para você aprender a manejar o seu negócio de semijoias, é aprender a comprar. Por quê? Ontem mesmo, a gente estava na nossa mentoria com as minhas alunas, né? E a minha aluna falou, eu comprei muito errado. Eu comprei um monte de coisa que hoje está encalhado no meu mostruário, porque eu comprei com os meus olhos. Porque ela não se preparou. Quer dizer, ela veio se preparar, ela veio pro meu curso depois que ela já tinha gastado um monte de dinheiro com semijoia que não interessava para ela vender e tá parada lá. Mas a gente vai dar um jeito. Então, o que normalmente as pessoas veem? Ah, você viu meu anel, você achou lindo o meu anel, né? Ele aparece, aí você vai, nossa, vou comprar um anel igual da Fernanda, vou botar no meu mostruário. Mas se você não tem mulher perua o suficiente para usar isso aqui, você não vai vender esse anel. Então, às vezes, os nossos olhos se enchem. Ah, vou comprar coisa de festa, vou comprar coisa com brilho, vou comprar coisa colorida, mas não é a realidade do dia a dia da sua cliente. Então, você tem que compreender o que a sua cliente quer para você poder acertar na sua compra, senão não tem jeito. E aí a gente é óbvio, né, que a gente tem um estudo para ver que tipo de cliente que a gente vai atender baseado na criação da nossa marca. Muito complexo? Mas a gente desvenda isso tudo, por isso que o nome do nosso curso é Semijoias Sem Mistério, porque a gente desvenda isso tudo. Bom, terceiro pilar, a venda. Como é que se faz a venda? Como é que eu abordo as pessoas? Eu nunca abordei, eu nunca vendi, é claro, então não tem experiência. E se alguém virar para você e falar assim, ó, faz assim, 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 não é mais fácil? Você vai seguir aquele caminho, você vai ver se aquele caminho vai ser validado para você ou não. Fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está validado o seu caminho. Você já tem experiência para fazer de novo. E aí você já tem uma segurança também para começar a criar as suas próprias experiências, os seus próprios métodos de abordagem. E isso acontece naturalmente à medida que a gente vai se sentindo seguro com o que a gente está fazendo. É natural, né? Fiz 10 arrozes que falam, deu certo? Agora eu vou inventar, vou fazer um arroz colorido. Vou botar cenoura, vou botar passas, vou botar milho. Já sei fazer arroz? Aí você pode começar a inventar. Ah, amanhã eu quero fazer um arroz com frango. Já sei fazer arroz, não é? Então as coisas vão ficando mais fáceis para você à medida que você vai ganhando confiança e experiência. A confiança vem com a experiência. E o nosso quarto pilar, que é o gerenciamento do seu negócio. Se você não é capaz de gerenciar o seu negócio, você também vai sair mal dessa situação. Porque não sabe o quanto tem que comprar, não sabe o quanto precisa vender, não sabe o quanto que precisa repor de mercadoria, não sabe o quanto que vale um novo contato para você de uma nova cliente, o quanto você pode investir para isso.
Sabia que existe isso? CAC, custo de aquisição por cliente, existe. Então, tem vários fatores que a gente precisa considerar para gerenciar o nosso negócio e a gente ter lucro no final do mês. Porque senão, sabe o que acontece? Quantas de vocês já passaram por isso? Eu vou abrir os comentários agora para vocês me falarem. Quantas de vocês já passaram por isso? Vendi pra caramba, vendi muito e não vi um tostão no final do mês. Não é possível. Vendi 3 mil aqui, 2 mil ali, 500 reais no outro dia que eu fui ali não sei aonde, mais 200 aqui, mais 1.000 ali. Chega no final do mês não tem um tostão. Por que isso acontece? Porque você não sabe gerenciar o seu negócio. Simples assim. Simples assim. Quem é que já passou por isso? Me conta. Me conta agora quem que já passou por esse monte de experiência e se frustrou porque não conseguiu bons resultados pela falta de experiência. Me conta. Agora, tem uma notícia boa, né? Tem uma notícia boa. Dá pra gente contornar isso? Claro que dá. Claro que dá pra gente contornar isso. É ou não é, gente? Tem um delayzinho aí, tô esperando vocês me falarem. E contornar essa situação da falta de experiência, a gente precisa internalizar duas coisas. A primeira é que todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero. Com ajuda ou sem ajuda, todo mundo começa do zero. E a segunda coisa, quando a gente tem ajuda, a gente economiza tempo e economiza dinheiro. E isso, num negócio, pode fazer muita diferença. Muita diferença. E eu não tô falando de você começar grande já. Eu não tô falando de você começar cheia de dinheiro, de você pegar, eu tenho 50 mil guardado e eu vou meter o pau. Eu vou começar com 50 mil, eu vou arrasar. Sem experiência, não vale a pena você queimar os seus 50 mil. Não vale a pena. Sempre me perguntam isso. Quanto você acha que eu devo começar? Mesmo que você tenha 20, 30, 50 mil para começar, não vai colocar tudo. Porque você não tem a experiência. E nesse momento a experiência conta demais para você saber como é que você vai começar o seu negócio. Então é preferível começar com menos, ir validando os seus processos, vai dando certo, vai comprando mais e vai investindo, vai reinvestindo. É natural a gente reinvestir. Quando você adquire a tal da experiência, aí é hora de você começar a usar. É hora de você começar a fazer o seu arroz colorido. É hora de você começar a pensar em fazer um risoto. Aí a coisa começa a ser diferente, né? Vai fazer um risoto. Você vai botar lá uma caixa de creme de leite, vai botar lá um gorgonzola. Opa, tô botando coisas aqui que estão ficando muito caras. O meu arroz tá ficando muito caro. Vou botar bastante manteiga. A manteiga também tá cara, né? Mas eu sei fazer arroz. Então eu posso arriscar essas coisas. Eu já sei fazer o arroz. Então é isso, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Começou, mesmo sem experiência, tá tudo bem. Todo mundo começa sem experiência. Mas a gente vai colocando um pezinho na frente do outro, aos poucos, para que consiga atingir essa experiência. Chegou nessa experiência, a gente é mais livre para voar, né? Por isso que eu tenho 3 níveis de mentoria. Mentoria Shine para quem está começando, para estruturar o negócio. Mentoria Gold, isso tudo dentro do curso Semijoia Sem Mistério, sem pagar mais nada por isso. Mentoria Gold, que é para quem já vende mais de R$ 1.500, e Mentoria Diamond, que é para quem já vende mais de R$ 5.000. São 3 grupos de WhatsApp separados. Adivinha aonde é que o pessoal faz arroz, que inventa de fazer arroz? É na Diamond. É onde já vendem mais de R$ 5.000. Tem aluna na Diamond que já vende mais de R$ 40.000 por mês. Ela tem todo o direito de fazer vários tipos de arroz, não tem? Já chegou lá, já sabe como é que faz. Se cair, se tropeçar, ela já sabe levantar de novo. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Não importa começar sem experiência, mas você precisa buscar conhecimento antes de começar, tá? Beleza? Então, deixa eu ler aqui. A Botelho tem tido uma experiência com uma cliente que tira o banho do anel em 2 meses e quer trocar. Não sei. Pois é. A Tati, ter conhecimento e ser humilde para aprender e não deixar dinheiro na mesa. É isso aí.
Tem um ditado que eu tenho ouvido muito, né? Que é quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então, e olha só, a gente aprende pro resto da vida, né? A gente até o último dia a gente aprende alguma coisa. E essa aqui é a beleza da vida, né? E não vai acabar conhecimento nunca. Então, isso é muito bom, né? A Cida tá falando que queria muito chegar lá, mas ainda não deu. Quero te ver nas mentorias. Não tenho te visto nas mentorias. Você tem ido? O lugar de troca, o lugar onde você vai tirar as minhas alunas, vai tirar todas as suas dúvidas é dentro da mentoria. Toda semana, gente, olha, eu passo 1 hora por semana com cada turma, eu e a turma. E aí as minhas alunas podem trazer as questões que eu respondo, eu oriento, eu faço o que eu posso para que as minhas alunas tenham resultado. Toda semana estão junto comigo, não vendo o curso sair correndo, eu fico até o final do curso. A Caroline tá falando que queria começar, mas tem medo. Todo mundo tem medo, empreender dá medo mesmo. Você pensa que eu não tenho medo? Eu tenho medo até hoje. 20 anos de experiência, eu tenho medo. Inclusive, do ano passado pra cá, eu fiz uma coisa nova, que foi abrir um espaço de semijoia. Até então eu não tinha. Eu sempre trabalhei de dentro da minha casa. Ano passado, eu abri um escritório. Ontem eu filmei pra vocês, estava aí nos stories. Eu filmei pra vocês. Pensa que não dá medo? Dá medo. É uma situação nova, que eu não tinha experiência. De sair da minha casa todo dia para ir para outro lugar e passar o dia inteiro lá. Hoje eu falei, eu vou fazer live de casa. Hoje eu vou fazer live de casa, porque eu tô com um pouco de saudade da minha casa. Então, o escritório é lindo, é maravilhoso, é gostoso de ficar lá? É um lugar maravilhoso? É, mas eu tô sentindo falta da minha casa e tá tudo bem, são experiências novas. Até a gente se acostumar, tá tudo bem. Faz parte, o medo faz parte. Tudo que é novo pra gente dá um medo. Mas se você cumprir aquele primeiro mandamento lá, aquele primeiro pilar que eu falei, que é a preparação, a coisa vai te dar menos medo, porque você tá vendo o que vai acontecer, né? Os passos que você tem que dar para chegar num determinado lugar. E isso te dá um certo conforto. Deu conforto, diminui o seu medo. A Luana, não sei o que fazer para aumentar as minhas vendas. Divulgo em minhas redes sociais, mas não tô tendo bons resultados. Pois é, aí precisa trabalhar com WhatsApp também, tá? Não dá pra gente trabalhar só em um canal. Não é só a venda presencial, não é só a rede social, não é só o WhatsApp. Você tem que trabalhar com todos. E é puxado, mas tem jeito de fazer. O bom é que tem jeito de fazer. Ó, a Vânia tá falando, Vânia é minha aluna, Diamond. Eu tinha muito medo. Depois que eu conheci a Fê, tomei coragem e fui com medo. Mas com os ensinamentos dela, consegui. Já estou com 4 meses vendendo. E a Vânia abriu uma loja, tá? Uma loja mesmo de shopping. Olha só. Dá medo ou não dá? Claro que dá medo. É claro que dá medo. Dá medo em todo mundo. Mas, com conhecimento, o medo diminui. Ele não vai acabar nunca. Tudo que é desconhecido dá medo, mas diminui. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e uma excelente noite. Tchau, tchau.